Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Bom dia, André. Faltaram alguns detalhes na live de ontem para compreender melhor a questão. Então, né, bem? Mas aqui você deveria ter falado: André, eu participei da live, falei isso, isso e isso, e você respondeu isso. E por que, né, bem? Você mandou esse e-mail dia 9 de maio de 2025 e ele está indo ao ar dia 6 de março de 2026. Porque senão, assim fosse, né? Bom, eu nem ia lembrar também o que eu falei na live, porque, gente, graças a Deus acontece uma coisa comigo. Eu respondi alguém na live no outro dia, eu já não sei mais. Porque se eu fosse ficar guardando tantas histórias na minha cabeça, né, não dá. Às vezes a gente guarda a história porque aquilo chamou atenção de alguma maneira. Mas, enfim, se o e-mail tá aqui é porque dá pra gente compreender. Se não desse pra gente compreender, ele nem estaria aqui. Tenho dúvidas se como estou reagindo diante dessa situação. Preciso detalhar algumas passagens para você entender a origem. Minha relação com os meus pais foi assim. Meu único irmão, 63 anos, mora com eles. Ele é homossexual não assumido. Eu sempre fui a ovelha negra. Eu saía, namorava e ele nada. Pense numa época anos 80 e 90. Com isso, desde a infância, meu irmão foi super protegido pela minha mãe por N motivos. Por exemplo, fez cirurgia ocular desde criancinha, sofria bullying, estudávamos em colégio de freiras, rígido, enfim, uma baita repressão. Como se não bastasse, só que o perfil dele não permitia enxergar tudo isso e tocar a vida dele, sem precisar pedir permissão para viver. Os anos foram passando, sempre com proteção da minha mãe, que achava que seria bom para ele na época, mas com isso resultou no impedimento dele voar, digamos assim, e seguir a sua felicidade. Por isso disse no início que ele não se assumiu. Minha mãe deve saber, mas nunca vi nenhuma atitude tanto dele quanto dela. É, óbvio que a sua mãe sabe. A gente costuma dizer que mãe sempre sabe. Esse sempre, vamos colocar com milhões de aspas, né? Mãe sempre sabe, porque tem casos que o cara é realmente muito enrustido. Muito. Eu já atendi casos aqui de pessoas que eu conheço de vista, que são aqui da minha cidade, e que eu nunca falaria que aquele cara curte homens. Nunca. Então quando a gente diz, a mãe sempre sabe, vamos colocar esse sempre com milhões de aspas. Agora, no caso aqui do seu irmão, provavelmente, porque o seu irmão sofria bullying na escola, talvez até por ter trejeitos. Então, a sua mãe nessa tentativa, tá vendo, de super proteger, eu era ovelha negra porque eu saía e ele não. Claro que ele não saía. O desejo dele era sair com homens. Eu me vi aqui no relato do seu irmão, porque eu usava como desculpa morar no sítio. Porque meus pais têm sítio, sempre moramos lá, o sítio é do meu pai, e a gente morava lá, então eu tinha a desculpa perfeita para não vir para a cidade, para sair com as meninas no final de semana. Eu tinha a desculpa perfeita. Mas o meu primo também morava lá no sítio. E meu primo dava um jeito de vir para a cidade. E quando ele tirou carta, então, que ele é mais velho que eu, 6 meses, então ele tirou carta, ou seja, eu tinha até carona para vir. Mas aí eu me escondi atrás de outra coisa. Eu sou tímido, não gosto de dançar, eu odeio essas coisas. Então, óbvio que eu não queria sair. Porque sair significa alguém vai descobrir, vão querer que eu fique com alguma menina, eu não posso ficar. Então, óbvio que o seu irmão não saía. E aí eu saía, eu era ovelha negra. Bom, então, aí também foi uma interpretação equivocada da sua mãe. Só porque um não quer sair e o outro sai, significa que é a ovelha negra? Né? Então, aí já foi uma questão equivocada da sua mãe. E que talvez isso pode ter até te afetado também. Né? Eu cresço com a imagem de que eu sou ovelha negra, de alguma forma isso me afeta. A questão é, não frequento a casa dos meus pais, porque num passado recente eles tinham um sítio e passavam às vezes 15 dias e voltavam para São Paulo. Eu fazia faculdade, enfim. Já era normal não se ver com frequência. E o perfil da minha mãe é diferenciado do padrão. Ela não gosta de visitas
e agia assim com a mãe dela também. Aí já é outra história. Digo isso para você entender o perfil dos meus pais. Ela é mais apegada ao meu irmão desde a minha adolescência. Eu ia atrás da minha felicidade, diferente dele que se submetia. Então, e por que ele se submetia? Porque, lógico, era mais fácil ficar escondido. E por que a sua mãe era mais apegada ao seu irmão? Tá vendo, gente, Por isso que tem que fazer terapia. As pessoas precisam fazer terapia para entender algumas coisas. Porque senão aqui passa a ideia de que a mãe privilegia o filho. Que o filho é o filho preferido. Então passa essa ideia aqui. Aqui eu vejo claramente que não é esse o caso. Porque tem mãe que tem o filho preferido mesmo. Aqui o filho acaba ficando preferido, e vamos colocar entre aspas, sabe por quê? Porque eu sinto que eu preciso protegê-lo. Principalmente ela percebendo que ele é gay. Então você sabe que muitas vezes os pais, não é que eles têm preconceito do filho gay, eles têm medo do que o filho vai enfrentar. Então tem pai e tem mãe que prefere ficar às vezes até condenando para o filho não se assumir, porque tem medo do que o filho vai enfrentar. Agora, ela nunca tocou no assunto com o seu irmão e talvez nem queira, porque às vezes a mãe acaba achando que se ela tocar no assunto, filho, você é gay, ele vai se assumir para mim, e se assumindo para mim, ele vai assumir para fora, e assumindo para fora eu tenho medo do que vai acontecer com ele. Então eu prefiro enclausurá-lo. Eu coloco ele nessa clausura, aqui pelo menos eu o protejo. Só que óbvio que não é o que acontece, né? Eu acabo fazendo com que a pessoa não tenha independência, com que a pessoa não seja autônoma. Tive uma relação conturbada com minha mãe. Saí de casa aos 29 anos e ele continua lá. Ok. Na live você mencionou se o meu marido era um moleque pelo fato de não gostar que eu fosse visitar. Então, tá vendo? Eu não sei o que foi falado nessa live. O que você colocou lá? Então você deve ter colocado o quê? Que o seu marido não deixa você visitar os seus pais? Deve ter colocado isso. E eu falei que seu marido era um moleque, então... tá vendo, gente? Numa live que a pessoa escreve lá no YouTube, a pessoa escreve 4 linhas. É o máximo que o YouTube deixa escrever. Então, como que eu teria consciência de todo esse contexto? É por isso que, por vezes, na live, eu falo, então, gente, mas isso aqui é assunto para uma terapia. Não tem como eu entender isso. E depois tem gente que aparece lá na live, fica falando que é para fazer terapia. É porque ele quer vender os atendimentos dele. Me dá um ranço, sabe? Às vezes de ler esse tipo de coisa, me dá um ranço. Como que numa live você vai fazer um atendimento desse? Fala pra mim, o vídeo aqui já tá com 10 minutos. Como que você vai fazer um atendimento desse? Na live você mencionou se o meu marido era um moleque pelo fato de não gostar que eu fosse visitar. Muito pelo contrário, ele já sugeriu, vai lá. Aliás, de moleque ele não tem nada. A história dele é espetacular, por isso estou com ele. O admiro muito. Em um próximo e-mail te conto. Entenda onde tudo começou. Quando namorávamos, não existia celular. Meu marido, piloto, estava no Nordeste e ligou inúmeras vezes para a casa dos meus pais e eu não estava. Sempre meu irmão que atendia as ligações dizendo, ela ainda não chegou. Na 100ª vez, meu marido, sem querer, soltou essa. Ele tinha tomado umas cervejas, estava de folga no hotel do Nordeste e disse, deixe de viadagem e chame a sua irmã logo. Seu marido errou. Pronto. Dali em diante a relação com o meu marido ficou estranha, pois meu irmão não gostou e se ofendeu por deveras. Entendeu agora de onde vem a coisa toda? Agora, como que numa live onde a pessoa coloca, por exemplo, meu marido não deixa eu visitar meu... Como que a gente vai entender tudo isso, né? Impossível. Impossível. Agora, ok, entendi de onde vem a coisa, mas o seu marido errou. Eu tive que falar na live que fico maus para dar nexo na pergunta, com começo, meio e fim. Só que eu não fico mal. Eu tive que falar na live que fico mal. Então você falou na live que você não vai visitar os seus pais, que seu marido, não sei o que você deve ter falado do seu marido lá, se ele não deixa, não sei, que você fica mal por não visitá-lo. Mas na verdade eu não fico mal. Mas como que eu vou entender tudo isso a hora que eu tô lendo? Vocês estão entendendo, gente? Onde que as pessoas às vezes nos enfiam? Por isso que às vezes tem gente que vai ficar com raiva de mim. Por quê? Porque queria que eu entendesse todo um contexto de vida em 4 linhas. Aí eu falo a partir daquelas 4 linhas
E eu tenho que falar, porque se eu falar, mas aqui o ideal era que a pessoa fizesse terapia, nem falo que foi para fazer comigo. Ai, olha lá, ele não quer responder. Tá. Só que eu não fico mal. Agradeço a Deus por meus pais serem independentes, eles fazem tudo sozinhos, têm saúde, lucidez, estão bem financeiramente, com a venda do sítio. Fico sossegada, sou grata por isso. Meu irmão mora lá com eles, entende? Apenas receio que lá na frente, quando um deles se for, vou me arrepender disso. Sou eu que me cobro. Você concorda com a minha atitude? Eu falo com minha... Deve ser minha mãe. Aqui eu falo com minha todos os dias, mas a gente se vê pouco. Muito grata por ler este e-mail. Minha querida, veja bem, Anjo, você concorda com a minha atitude? Não, eu não concordo com nada. Eu não tenho que concordar com nada. Eu não estou aqui para validar, por exemplo, as suas emoções. E não vou fazer isso. Então, porque eu não estou aqui para abençoar ninguém, a não ser que fosse uma coisa evidente, o que não é aqui. Então, veja bem, eu não quero visitar meus pais por causa desse entreveiro aí com meu irmão, fica um clima estranho, então eu prefiro não ir, até porque eu vou lá, parece que fica uma coisa... Então, tá, você se sente bem com isso? Sou eu que me cobro. Então você precisa resolver esse conflito dentro de você. Não sou eu que tenho que falar aqui, não, querida, você tá certa de não ir. Não, aqui é um conflito seu. E por que isso é um conflito? Entendeu? Isso é um conflito. Tá bom pra você? Tá bom pros seus pais desse jeito? Os seus pais te cobram de você não ir lá? Tem tudo isso? Eles cobram você? Eles se sentem não valorizados por você não ir fisicamente lá? Você fala com a sua mãe todos os dias, mas eles se sentem desvalorizados pela sua não presença física lá? Não, André, porque isso não existe. Então pronto. Então tá vendo? É a própria situação de vocês que valida a situação, não sou eu. É a própria situação de vocês que abençoa o que vocês estão vivendo, não sou eu. Então a gente tem que aprender a analisar as nossas situações, as questões, colocar cada coisa na sua gavetinha. Então, o papel da terapia é esse, ajudar você a colocar as coisas dentro das gavetinhas. Não é falar, não, você precisa estar em paz com... Olha, dentro desse contexto aqui, analisando, o meu irmão tá lá todos os dias, eu não. Então, tá vendo? Quando a gente analisa, eu pego a gavetinha do irmão, eu pego a minha gavetinha e entendo que sim, as coisas podem estar totalmente nos seus lugares e tá tudo bem. Eu estando aqui na minha casa, falando com a minha mãe, meu irmão tá lá. Mas por que o meu irmão tá lá? Olha a história de vida. Por que ele tá lá? Então eu coloco as coisas nas suas gavetinhas e fico em paz comigo. Agora, se eu não estou em paz, aí eu tenho que entender por que eu não estou em paz. O que acontece? É por causa de uma cobrança dos meus pais ou é por causa de uma cobrança a partir do que eu olho na sociedade? É porque os filhos estão junto dos pais, porque é almoço todo final de semana. Entendeu? Por isso que eu tô dizendo. Por isso que eu tenho que colocar as coisas nas gavetinhas. Porque senão eu começo a carregar uma coisa que não é minha, certo? Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.